Olá, vamos dar início a um dos encontros que fazem parte do Litercultura 2021. Eu sou Manuel da Costa Pinto, jornalista e curador do Litercultura, festival de literatura, arte e cultura que tem direção geral de Manuela Leão, produção executiva de César Tridapali e coordenação de produção de Luiz Tovar. Desde 2013, o Litercultura reúne em Curitiba autores do Brasil e do exterior em apresentações com presença de público para discutir a cada ano um tema transversal. Neste ano, em respeito às normas do distanciamento social tão necessárias em tempos de pandemia, a gente mudou o formato do Litercultura e apresenta 4 encontros na forma de vídeos gravados previamente. O tema dessa edição do Litercultura é Rir de Trás para Frente, 4 questões sobre o humor, abordando o humor do ponto de vista da literatura, da psicanálise, da filosofia, do ponto de vista de quem faz humor e respondendo a 4 questões. Do que rimos, como rimos, quando rimos, ou ainda quando deixamos de rir. São perguntas que procuram contemplar a gênese e as mutações da nossa percepção do humor. Litercultura Rir de Trás para Frente é um projeto aprovado no Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura Profice, da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura do Governo do Estado do Paraná. Tem apoio da Copel, Companhia Paranaense de Energia, e realização da Gusto Produção Cultural. Neste vídeo temos a presença de Abram Slavutsky, psicanalista cuja obra ensaística analisa os mecanismos e os significados do humor para a nossa subjetividade e a nossa sociedade. E a mediação é do artista gráfico e escritor que dá expressão visual com muito humor às questões psicanalíticas, Pacha Urbano, a quem eu apresento agora. Pacha Urbano é ilustrador, quadrinista, escritor e roteirista. É autor das tirinhas de humor da série As Traumáticas Aventuras do Filho do Freud, que foram já traduzidas para o espanhol, francês e inglês. A série tem 3 volumes. Quem é esse tal de Édipo? Onde está o meu falo? E por que tudo é sexual? Publicados entre 2013 e 2017. Pacha Urbano também é autor do livro de minicontos Vidas Despercebidas, publicado pela editora Verve em 2013. Desde 2009 mantém o projeto O Pequeno Livro ao Acaso, é um livro de intervenções urbanas de distribuição gratuita de livros. Pacha Urbano, muito obrigado por aceitar o convite do Litercultura. Agora eu passo a palavra para você poder apresentar o nosso convidado, a quem eu também agradeço pela presença, o psicanalista Abram Slavutsky. Bom encontro para vocês. Bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe quem vai, em que momento essa pessoa vai se encontrar aqui com a gente. Mas eu gostaria também de agradecer a vocês essa irresponsabilidade por me convidar. Eu acho bastante inconsequente da parte de vocês colocar alguém que entra pela porta dos fundos da psicanálise para conversar sobre essas questões do humor. Eu estou tendo essa honra, e eu vou estender essa honra a vocês que vão assistir, de conversar com o Abram Slavutsky, que é de Porto Alegre. Ele é médico da Universidade Federal de Ciências e Saúde de Porto Alegre, foi formado em psicanálise lá em Buenos Aires, que é uma grande capital da psicanálise também, aqui na América Latina. Ele escreveu os livros A Psicanálise e Cultura, em 83, em 1990, ele escreveu Para Início de Conversa com Ciro Martins. Depois, em 2009, Quem Pensas Tu Que Eu Sou? E, em 2014, Humor é Coisa Séria, que a gente aí está lutando para que consiga uma edição a qualquer custo, porque é um livro fundamental e todo mundo tinha que ter aí ao lado da sua mesinha de cabeceira. Ele também foi organizador da antologia A Paixão de Ser, que é Depoimentos e Ensaios sobre a Identidade Judaica, esse livro de 98. Ele também foi coordenador da Invenção da Vida, Arte e Psicanálise, com a Elida Tessler e o Edson Souza. E com o Daniel Kuperman, em 2005, Seria Trágico Se Não Fosse Cômico. Também uma obra essencial para quem quer entender como é que a psicanálise esbarra tanto no humor e a gente não se dá conta disso às vezes, porque levamos tudo muito a sério. E depois de 15 anos de cooperação lá com o jornal Zero Hora, eu pergunto para o Abram, por que a gente se leva tão a sério? Bom, em primeiro lugar,
Eu gostaria de dizer que estou extremamente feliz de estar aqui com o Pátia, com esse humorista tão criativo, que entra pelas portas dos fundos na psicanálise, que é um excelente lugar para entrar, porque a porta da frente da psicanálise, se tirassem fotografias só da parte da frente da psicanálise, seria triste, porque ela é muito pesada, ela é muito séria. Muito bem-vindo pelas portas do fundo, pelas portas laterais, enfim. Eu me sinto assim muito contente. E a primeira coisa que eu queria dizer é que eu tenho uma gratidão pelo humor maior do que pela psicanálise. Ou seja, meu herói infantil é Charlie Chaplin. Então vocês já imaginam, né? Eu com 4, 5 anos vibrando com o Charlie Chaplin, pequeno que nem eu, mudo e fazendo as coisas mais incríveis. E eu acho que eu tive um segundo nascimento ao ver o Vagabundo. Então eu tenho uma gratidão ao humor brasileiro, ao humor argentino e, é claro, como judeu, ao humor judaico, né? Que para mim é o que tem de melhor na cultura judaica e o melhor que fez o povo judeu. Então, quando eu brinquei com essa história do humor é coisa séria, porque o humor não se leva a sério, né? Existe um grande problema aí, né? E o fato do humor não se levar a sério, ou seja, é claro que esse evento aqui está levando o humor a sério, né? No sentido de vamos conversar sobre humor. O humor é algo que não é só dos humoristas, assim como a poesia não é só dos poetas, né? O humor ele é essencial para viver. Os que têm sentido de humor vivem de uma forma e os que não têm sentido de humor vivem de outra forma, né? Ser bem-humorado é uma vantagem, né? Porque a gente poderia pensar, né, que qual é a importância do humor? Ele alivia o desamparo. Eu só vou botar essa frase por enquanto, porque teria que se ver o que é o desamparo. A gente sente o desamparo, mas o que é o desamparo? Mas importante é isso, né? O humor ele é uma vacina, já que está essa história da vacina, ele é uma vacina contra o desespero. Isso não significa que sempre o humor funciona. Nem para os humoristas, é claro, né? Ou seja, ainda bem, porque os humoristas são seres humanos, né? Então, um dos reis do humor no Brasil, por exemplo, o Milor Fernandes, pode ter seu momento mal-humorado quando briga com Chico, mas isso mostra que o Milor Fernandes é um ser humano como qualquer humorista, né, Pátia? Ou seja... Nossa, e eu digo, Abraão, com toda certeza, que da parte do lado de cá, de quem faz arte, que trabalha com humor, e eu tenho muitos colegas que são dessa área, como André Damer, né, Adão Itzurragai, Laerte mesmo, a própria Laerte, e outros colegas que trabalham com isso. E a gente, às vezes, conversa, às vezes, né, agora não tanto presencial, mas nesses encontros virtuais, a gente sempre se pega pensando de que, em tempos tão turbulentos, o amor por essa maneira de contar as coisas, né, através do humor, né, porque não só como uma ferramenta de defesa, né, da psique, mas também como uma defesa física da angústia, né, desse pesar, porque isso afeta o corpo, né, e o riso propõe uma descarga física também, né, até o gargalhar, mas a gente não trata tanto do gargalhar, né, o nosso trabalho está numa outra esfera, mas assim, a gente sempre se coloca ali num lugar de lamentamos que a situação esteja tão propícia ao humor, nesse sentido, porque em tempos amenos a gente já ri naturalmente e a coisa, né, circula. Mas quando existe esse tipo de tensão, e você vai poder dizer isso porque você esteve na Argentina durante um período bastante turbulento, né, no governo argentino, e aí ali nasce, por exemplo, o Lelutier, não é? E que é um grupo de humor argentino incrível, e em que eles conseguem subverter todo aquele ranço por uma alta cultura, no pior sentido de que essa expressão tenha, né? Que
a comunidade argentina submissa àquela condição da ditadura civil-militar de lá, se coloca nesse lugar de superioridade, como eles conseguem subverter isso. Então, aqui, quando a gente está fazendo humor, enquanto artista, a gente lamenta muito isso, né? Desse terreno tão fértil para o combate, não é? Seria ótimo fazer humor fora dessa arena, não é? Então, quando você fala que a gente usa o humor como até um laboratório de experiências sensoriais mesmo, né? De experiência de vida, né? Eu queria saber mais isso de você, como é isso na clínica. Como é que é atingir, através de uma intervenção pontual, ou até mesmo através dos insights dos pacientes, esse lugar? Bom, porque ali é um lugar de tensão também, ali é uma arena, né? Uma outra arena. Mas, Pátia, já que tu falasse do Lelutier da Argentina, eu gostaria de rapidamente falar dos grandes craques, como tu, que o Calói, o Fontana Rosa, o próprio Quino, né, o Cris, enfim, eu era um apaixonado, evidentemente, e tinha uma página de trás do jornal Clarim, que era só de humorista, era uma coisa incrível, né? Bom, quando eu falei dos vários humor que me influenciaram, um deles é o argentino. Mas é engraçado que na Argentina, durante 7 anos, nunca estudou humor e psicanálise. Ou seja, e o livro das piadas e sua relação com o inconsciente, que é um livro muito importante, do Freud, também eu não estudei. Então eu comecei a estudar o humor depois que eu voltei da psicanálise, depois que eu voltei da psicanálise argentina, né? Bom, agora a questão é a seguinte, essa pergunta é realmente bastante importante, ou seja, como é que nós vamos trabalhar com humor em tempos tão duros e tão difíceis? Durante vários anos, quando eu estava escrevendo o livro, eu perguntava assim, como fazer humor diante da tragédia, diante da dor, diante das mortes? Estamos com mais 570 mil mortes agora. Mas assim, eu me perguntava, porque estudei muito a questão dos campos de concentração, dos campos de extermínio, ou seja, como é que podia se pensar no humor? E um dia eu li uma entrevista de uma prisioneira de campo de concentração que sobreviveu. Entrevistaram ela e perguntaram para ela o que ajudou ela a suportar um campo de concentração e ficar viva. E aí ela disse o humor. E aí começou a contar, entende? Que era tão louco tudo, que eles faziam lá dentro do campo piadas. E hoje tem muitos livros sobre humor e campo de concentração. No meu livro, eu tive um capítulo sobre esse tema. E aí, quando eu li sobre isso, eu disse, não, mas para um pouquinho, o humor é uma coisa muito poderosa, entende? Quer dizer, se as pessoas que estavam todo dia podendo morrer e que estavam famintas e etc e tal. Bom, e aí um momento dramático do livro foi quando eu comecei a recoletar histórias, piadas que eram construídas dentro do campo de concentração. E aí aprendi com um famoso historiador brasileiro, mas que hoje está em Israel, e ele trabalhou durante décadas no museu lá do Holocausto, no Museu da Shoah. Ele, inclusive, quando o ex-presidente Lula esteve em Israel nesse museu, foi ele que conduziu. Ele me disse que cada um levou para dentro do campo o que tem. Ou seja, quem era religioso rezava, quem gostava de política discutia política, e aqueles que tinham tendência para o humor continuavam fazendo humor. Assim como nós, durante a ditadura militar, o Pasquim era o nosso oxigênio, que toda sexta-feira era uma vibração e uma alegria, né? Ler o Pasquim. Hoje nós temos muitos humoristas, né? que bom, vêm trazer para nós um alívio, uma rebeldia,
um alimento para nós continuar pensando e uma força e uma potência de a gente não afundar na melancolia. Uma das definições do humor é aquela do Machado de Assis, já que aqui estamos na literatura, né? O Machado de Assis, quando vai começar o Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele diz assim, bom, eu escrevi esse livro com a pena da galhofa e as tintas da melancolia. Aí está a síntese. Ou seja, a questão do sorriso, a questão da galhofa, da brincadeira, com a tinta da melancolia. Então, o humor, ele trabalha com a tristeza, ele trabalha com a morte, ele trabalha com o desamparo, mas ele consegue, através de uma capacidade simbólica, transformar a desgraça na graça. Ou seja, ele não nega a desgraça, mas ele vê a graça de algo terrível. Entende? Então, o humor, ele não tem proibição, ele é irreverente, ele precisa da liberdade. Né? Não há uma forma só de definir o humor, obviamente. O humor é meio que indefinível, no sentido que tem tantas possibilidades, né? Mas o humor, ele dá uma vazão, e aí vem do que a gente ri, a desejos inconscientes. O Luiz Fernando Veríssimo, ele fez a orelha do Seria Atrás, se não fosse cômico, que o Pátio Urbano fez referência, e ele diz, humor e psicanálise sempre estão procurando o outro lado das coisas, né? Quer dizer, nesse ponto se conectam. Então, assim, o que é o outro lado? Ou seja, do que a gente ri? A gente ri porque a gente vê os desejos inconscientes da gente satisfeitos numa piada, numa charge, no humor. E que desejos são esses? Em linha geral, a gente pode dizer que eles estão entre o erotismo e a agressividade. Então, se a gente vai fazer um levantamento das piadas, a gente vai ver, e as piadas que a gente faz, elas têm essa dimensão, ou erótica ou agressiva. E, para concluir, para nós continuar conversando, é muito interessante também o tema do humor e da ética. A ética do humor realmente faz eu cair o queixo, né? Porque ela não respeita rico, ela não respeita Deus, ela não respeita o Papa, e ao mesmo tempo respeita todo mundo. Não respeita militares, mas ao mesmo tempo respeita todo mundo. Ou seja, ela tem a capacidade de brincar, né? E essa capacidade de brincar do humor é um pouco a recuperação de quando a gente era criança e podia brincar. Mais do que quando a gente é adulto. Então, digamos assim, os humoristas são as crianças, né? Eu também me sinto um pouco, eu não sou humorista, mas eu estou perto dos humoristas, né? Então, eu acho que esse jeito brincalhão, o filho do Freud, né, que tu fazes, e outras coisas, evidentemente, e tal, esse estilo brincalhão é que nós precisamos para poder enfrentar a dura realidade. Falei demais. Mas aí eu não vou deixar você... Não vou deixar você se esquivar da pergunta da perspectiva disso na clínica. Porque a gente vai voltar, eu quero voltar a falar com você da questão diegética da piada, né? E depois da questão exegética dessa piada. Mas eu queria saber na clínica, como é que só pesa isso, né? Como esse jogo de contrapeso do humor ali. A pergunta é difícil, por isso que eu só vou responder agora, mas ao mesmo tempo ela é simples. O inconsciente, ele é, no mínimo, gracioso. O que significa que ele é gracioso? A forma do inconsciente funcionar, que não dá agora para explicar longamente, mas uma dimensão dá para explicar, é que a piada é o modelo do inconsciente. A piada trabalha com o contraditório. A piada permite que, no final da piada, existe um sorriso, pelo menos.
E quando não tem um sorriso, não é piada, né? Por isso que nunca a gente deve dizer, eu vou contar uma piada, porque isso é um autoritarismo, né? Ou seja, eu obrigo o meu interlocutor a rir de uma coisa que não acha graça. Então, eu sugiro sempre aos piadistas, contem histórias, ri quem quer. E do que não riu, não riu. E, bom. Mas, assim, o inconsciente, e isso o próprio Lacan teve a capacidade de definir, ele disse que tanto o inconsciente como aquilo que o analista diz para o paciente, não o paciente, analisando fica melhor que o paciente, para quebrar essa coisa psiquiátrica, médica, né? O analisando, quando ele escuta alguma pontuação, alguma interpretação, isso tem alguma graça, porque é desconcertante, é um paradoxo. Quer dizer, eu, como analisando, eu estou indo para lá, eu estou indo pela porta da frente, e aí, naquilo que diz o analista, ele pega pela porta de trás. E me surpreende. Opa! Na brincadeira, né? Eu fico surpreso. Opa! Porque, digamos assim, sempre essa coisa, né? Então, o humor na clínica não é algo... O analista não vai lá contar piada, não vai lá fazer humor. É do próprio inconsciente de cada um de nós é que nasce a graça. Agora, se tu me perguntar se todos os psicanalistas têm sentido de humor, é claro que não. É claro que não. Definitivamente. Óbvio, né? É claro que não. Por que claro que não? Porque a questão do sentido de humor é menos frequente do que a gente imagina. Por incrível que pareça, né? O sentido de humor não é uma coisa, né, tão fácil assim. Então, quando tu pergunta sobre a clínica, eu te diria que se a piada é o modelo do inconsciente, como Freud procura demonstrar na piada a sua relação com o inconsciente, né, que quando a gente ri é porque um desejo erótico ou agressivo ele está satisfeito. Posso contar uma rápida? Uma historinha rápida? Por favor. Pode. Então, Por favor. um judeu religioso muito rico estava rezando. E ele diz: Todo-Poderoso, eu não sou nada diante de ti. E ao lado dele também estava rezando um judeu pobre. Naquela época da piada tinha muitos judeus pobres, hoje não, mas naquela época dessa história sim. Ele disse assim, o pobre: Todo-Poderoso, eu também não sou nada diante de ti. E o judeu milionário disse: Todo-Poderoso, olha só quem está se definindo como nada. Quer dizer, o judeu milionário, né, ficou incomodado que o judeu pobre se definisse exatamente como ele, né? Então, se a gente acha graça nessa história, né, que é uma das tantas histórias que o Freud faz referência na piada e sua relação com o inconsciente, tem 95% do livro são de piadas. Então, não se precisa... Eu acho que nós somos muito dramáticos, o ser humano tende a uma coisa muito dramática, e o inconsciente ele nos traz uma graça através da piada, através do próprio sonho, através dos atos falhos, e das próprias contradições que a gente tem, né? Que no inconsciente não tem essas contradições. E você cita o livro dos xistes do Freud, que é isso, é um livro que o pessoal geralmente está lendo a bibliografia do Freud, você pula esse do xiste. Muita gente não lê esse, né? Conheço muito psicanalista que não leu pontualmente, né? Leu só uma coisa, ou leu pessoas citando o livro. E eu acho que é um livro fundamental. Não só pelas piadas ruins que ele conseguiu selecionar, que são muitas piadas de salão muito ruins, mas ele tem umas ótimas. E quando você menciona a história da senhora no campo de concentração e como ela, ali naquele ambiente tão opressor, né, tão surreal, e aí, talvez por isso, o flerte direto com o humor, desse lugar do surreal,
Quando eu falo surreal, eu falo mesmo surreal do movimento surrealista, de aproximação do onírico com a materialidade, né? Disso, né? De você colocar coisas tão opostas numa mescla possível, numa amálgama possível, e aquilo ali despertar o riso na gente, né? Do desconcertante da coisa. E aí eu lembrei de uma piada que tem nesse livro, inclusive, ela está quase como uma notinha de rodapé, que é aquela que o sujeito é acordado de manhã, ele está preso, e ele é levado para a forca. E ele molha os sapatos no caminho. E aí ele olha para os sapatos encharcados e fala, nossa, que bela maneira de começar a semana. E a semana dele é terminada ali a alguns passos, não é? Mas o humor, nesse ponto, o humor, ele tem esse lugar de devolver alguma dignidade, não é? Da gente recuperar alguma dignidade através dessa consciência momentânea da coisa, não é? E eu acho que é isso que esses meus colegas, quando a gente confabula sobre a crise atual, e quando a gente... Até quando falam de crises... pequenos apocalipses, né? Apocalipses pessoais. E não só esse apocalipse de nação, como está acontecendo hoje, mas da gente tentar recuperar alguma dignidade. Quando um Chico, quando um Aroeira faz uma charge com o Bolsonaro dentro de um tanque e o cano de disparo desse tanque tá broxa, flácido, como um pênis, né? Em impotência, e soltando fumaça, né? Sugerindo gases. Então, assim, quando você faz isso, você não está atacando o Bolsonaro diretamente, né? Existe essa questão diegética do cartoon e existe a questão exegética desse cartoon, dessa piada, que é a questão do lado de fora. A gente está querendo recuperar a dignidade. O movimento é tão patético, né, que você tem que olhar para aquilo como aquilo é, apesar do surrealismo da coisa, porque já é surreal. A realidade, né, ela suplanta em muito a ficção, né? Então, quando você falando, né, da questão de divã, que ali não é um stand-up, né? Não é esse momento, é um momento sério, a pessoa está levando as suas angústias, né, para o lugar. Mas quando você se depara com elas do lado de fora de você, numa associação livre, você vê que aquilo é meio patético também, não é? Então, assim, quando eu fui fazer terapia, e lá na minha análise, eu tive muita sorte da minha analista ser uma pessoa com um extremo jogo de cintura, super divertida. E aí, quando eu falava das coisas, e aí eu via a coisa na sala, né? Quando você vê o grande elefante na sala, e aí você olha e fala assim, puta, que patético, né? Como é que eu cheguei até aqui com esse bufão aí me seguindo e soprando corneta no meu ouvido, né? Com uma grande neurose patética, né? E a gente conseguia olhar para aquilo. Pátio Urbano, eu passo a palavra. Vamos dizer que tu até agora dissesse 500 palavras. Digamos que eu tenho um contador de palavras aqui, né? Para que eu não fale muito, enfim, para a gente equilibrar. Então, digamos que eu tenha dito 500 palavras, ou 600, não importa. Mas tem uma que eu destaco, e que para mim é a pérola de todas. As outras eu acho pérolas menores, mas essa é uma pérola que a gente tem que parar e dizer, opa, dignidade. Essa palavra que tu introduzisse aí, eu não vou superar. Ué, mas por quê? Eu vou te dizer brincando. Claro. É porque eu achei que é uma palavra de uma felicidade muito grande. Porque eu penso assim, vamos brincar, né? Por que eu escolhi o Charlie Chaplin como herói e eu sou tão empolgado com humoristas, com humor, com os poetas, né? É justamente porque melhora a dignidade da gente. Ou seja, a gente se fortalece, a gente se sente, digamos assim, que nós temos um poder que os armados não têm. A nossa arma é outra. Diz o Milor Fernandes, as nossas armas não matam ninguém. Mas elas são muito no entanto, potentes. É um fio que não cega, né? Hein? E, no entanto, É um fio que não cega.
A gente tem uma arma que o fio não cega. Exatamente. Ou seja, eu penso, digamos assim, o humor, e aí eu gostaria de dizer a melhor definição que eu vi sobre humor, que é do Wittgenstein, que não era um sujeito especialmente bem-humorado, aqueles tratados e tal, mas ele disse que o humor não é um estado de espírito, o humor não é uma virtude, o humor não é uma defesa, o humor é uma visão de mundo. É chocante isso, né? É chocante por quê? Porque o humor é uma forma de ver o mundo. E aí tem uma frase do Milor maravilhosa, todo mundo perguntava, mas o humor é sério, Milor? O humor é sério? Um dia ele disse, o humor é a quintessência da seriedade. Depois que a gente passa a seriedade, a gente chega no humor. Então, eu digo para vocês, não dá para idealizar o humor, porque o humor, se alguém idealizar o humor, está traindo o humor. Aí é uma traição ao humor, porque o humor, obviamente, né? Assim como não se dá para idealizar a psicanálise, não dá para idealizar a política, né? Ou seja, não dá para idealizar esse, aquele, quer dizer, o humor ele tem essa capacidade de não se idealizar, mas o humor também, os humoristas, há uma tendência a terem uma fragilidade, porque o humor ele está muito perto da verdade e, portanto, não tem como ficar distante da morte, distante da tragédia, né? Enfim, distante do sofrimento. Então, essa é uma questão que eu tratei de estudar também, né? Quer dizer, eu fico muito entusiasmado e feliz quando os humoristas podem desenvolver todo o seu trabalho, porque tem humoristas, tu sabe, Pátia Urbana, por exemplo, um humorista que eu estudei muito e que as novas gerações não conhecem foi o Péricles, né? Quer dizer, que criou um personagem como Amigo da Onça, que, bom, exatamente, o Amigo da Onça, né? E eu digo que no final da vida ele terminou sendo o seu próprio amigo da onça. Em certa medida, né? Ou seja, aquela carta final que ele deixa ali de uma tristeza que só fala, assim, a gente lê a carta e é uma carta muito triste. Eu coloquei a carta dele no livro porque eu mostrei. E quem conhece o trabalho dele não imagina, né? Não. E quem conhece o trabalho dele não imaginaria nunca. Mas eu estive revisando todo o trabalho dele e ele dá dicas. Por exemplo, o Amigo da Onça, né? Que o Amigo da Onça tem algo de Fradinho, não é o Fradinho, mas tem algo de Fradinho para as novas gerações. Mas o Amigo da Onça, um dia, ele se atira de um edifício e ele bota a responsabilidade num outro cara, entende, pela sua própria morte, né? Então, o Amigo da Onça, ele tinha uma relação muito forte com a melancolia, Thanatos, né? Por isso. Hein? Com Thanatos, como? Né? Diretamente. Exato. Com Thanatos. Exatamente. Exato. Mas ele deixa uma obra, né? Que nem os grandes artistas, né? A gente agradece a eles por tudo, né? Ou seja, porque tu vê o seguinte, eu estive estudando muito um humorista judeu que escrevia, que é o Sholem Aleichem, né? Ele escrevia em Yiddish, né? Pô, a vida desse cara foi muito sofrida, foi muito difícil, mas ele era esperado nas pequenas aldeias da Ucrânia, da Polônia, de toda a Europa Oriental, e ele era esperado porque as coisas engraçadas que ele trazia nos contos, e, enfim, nos livros, davam uma dignidade para aqueles judeus frágeis e aqueles judeus pobres, entende? Né? Que, bom, a minha família vem de uma pobreza muito grande, né? De passar fome, e ele dando dignidade a isso. Eu acho que tu acertasse muito bem nessa palavra, porque a dignidade é muito importante. É muito importante. Bom, então tá no momento, né, da gente fazer o corte. A gente volta semana que vem, Abrão.
como acontece na clínica. Mas assim, quando a gente fala, quando você menciona esse humorista judeu, e eu fiquei pensando aqui que nos anos 70 e 80, aqui no Rio de Janeiro, não sei se ele foi conhecido em outros estados, eles, né, foram conhecidos em outros estados, mas assim, dentro da comunidade periférica e de favela aqui do Rio de Janeiro, tinham dois sambistas. Um era o Dicró e o outro era o Bezerra da Silva. Ambos expunham, através de suas músicas, a realidade dura da população da favela, da população marginalizada pela sociedade. E as músicas eram irreverentes, quase todas irreverentes. Quando não tinham um caráter mais sexista, porque também, né, passamos ainda, né, por esses momentos. Mas, assim, naquela época aquilo era ainda muito presente. Mas havia a irreverência como uma maneira de denúncia. Então as pessoas ouviam as músicas, morriam de rir daquelas situações estapafúrdias, mas eram denúncia. Então o humor ocupa esse lugar de denúncia, não é? O Fontana Rossa ele fazia muito isso nos contos dele, não é? Não só nas tirinhas de jornal, mas também nos contos, né? Inclusive em alguns contos futebolísticos que eu não gosto, mas que eu acho brilhantes, ainda assim, há ali uma presença, às vezes, de uma personalidade representando algum militar idiota ou uma tensão de poder. Porque, no final das contas, o humor tem a ver com essa tensão, né? Com uma corda de poder sendo esticada e como é que o humor tira nota disso, porque é isso, né? Tem uma grande tensão e toda corda tensionada a gente pode tirar som dela, né? E o humor vai ali naquele lugar. Eu pergunto a você, Abrão, se é daí que vem essas epifanias que a gente tem na clínica. Se quando essa corda está tão tensionada e a gente consegue tirar som dela, como eles fizeram, como um Dicró fazia com as suas músicas, como um Bezerra fazia com essas músicas, se às vezes esse xiste não vem ali como uma denúncia também, de um desconforto para além da causa que o analisante está trazendo como questão, né? Bom, sabe que quando o Pátria Urbana disse recente, bom, agora vamos fazer o corte e tal, né? O cara, a partir de uma certa idade, Pátria Urbana, essa história do corte, interromper e tal, tudo tranquilo, porque a gente vai se acostumando com isso, né? Mas como tu também está muito interessado na questão clínica, e eu acho uma boa questão, eu vou te responder, acho que vou te responder com uma história, para não ficar na coisa muito teórica. Eu me analisei em Buenos Aires com uma analista muito bonita, olhos verdes. Não tenho nada contra olhos escuros ou contra olhos azuis, mas ela tinha olhos verdes e ela era realmente uma mulher bonita, mas ela era muito dura. E depois eu fiquei sabendo, já tinha terminado a minha análise com ela, que ela era uma cara muito kleiniana e muito dura. Então, durante uns 4 anos, eu te diria que uma boa parte das minhas sessões eu sofri muito, me angustiei muito, às vezes briguei muito, às vezes chorei muito. E lá pelo 4º ano da análise, eu contei uma história para ela que eu vou contar em 30 segundos para vocês. Foi um congresso mundial de psiquiatria em Caracas, e que 2 psiquiatras americanos, que gostam, os americanos, tudo de quantificar, partiram de uma tese e comprovaram, durante 10 mil entrevistas, durante 10 anos, fizeram 10 mil entrevistas, que os seres humanos são mais felizes quanto mais relações sexuais mantêm. E aí eles apresentaram o trabalho, foi aplaudido, como todos os trabalhos e tal. E aí depois os 2 psiquiatras disseram assim, bom, agora eu gostaria de que todos os colegas sejam sinceros e os que mantêm relações sexuais todos os dias que se levantem. Pá, se levantou aí uma parte e tal, emocionada. 2 vezes por semana, as pessoas legais e tal, 1 vez por mês, aí já quase não se levantaram, não se mexeram da cadeira. E aí os caras, para arrematar, 1 vez por ano, e se levantou um homem, que
calcula-se 88, 89 anos, com uma bengala para se levantar, com calma e com um sorriso moderado no rosto. Os dois psiquiatras entraram em parafuso e perguntaram, pelo amor de Deus, que esse velhinho psiquiatra explique por que está tão feliz com uma só por ano. Diz que o velhinho só dizia, é hoje, é hoje, é hoje. Eu conto essa história para analista, e a analista me diz o seguinte, talvez tu esteja pensando que eu só dou uma por ano. Né? Ela me interpretou. Estranha a interpretação, mas Sim. Eu disse, bom, eu não tinha pensado, mas gostei que tu risse. É a primeira vez que ela riu em 4 anos. E ela disse, bom, o teu riso tu pode sentir como tua potência de ter me penetrado. Bom, aí, ter penetrado a analista com uma piada, coisa que eu não estava pensando, pelo menos conscientemente, aí eu cheguei no Everest, né? Lá em cima. Por quê? Porque a mulher riu, e eu disse assim, pô, bendito as piadas, bendito o humor, essa mulher dura que me ralou, que vamos brincar, que me fudeu durante 4 anos, eu tive a chance um dia de penetrá-la psiquicamente, que não é a mesma coisa da penetração física. Né? Tem mulheres mas eu vou longe, é um falo ainda mais potente. O quê? É um falo ainda mais potente. Aí é que tá, né? Aí é que tá, né? O Wittgenstein também dizia que no nazismo não tinha humor. E ele não deixa de ter razão. Os autoritários, de todos os tipos, eles riem, mas eles não têm sentido de humor, eles são irônicos. Se vocês verem alguns presidentes por aí, vocês vão ver que eles só riem da ironia. Não tem sentido de humor, porque eles não trabalham com o contraditório. Eu poderia dizer que nas Forças Armadas não tem humor, porque eles não podem brincar com a sua farda, não podem brincar. É difícil, né? Tá entendendo? Ou seja, podem ironizar, entende? Mas o humor, a gente tem que fazer humor com a gente. Eu acho que o que falta para a psicanálise é rir de si própria. Rir de si própria. O meu trabalho é a prova disso. Claro. Porque, claro. O trabalho é a prova disso. E é impressionante, Abrão, que eu frequentei alguns eventos presenciais de psicanálise em várias partes do Brasil. E aqui no Rio, um montão, em São Paulo, vários lugares no Nordeste. E assim, é sempre um ambiente muito austero, não é um ambiente de festa. Você está reunindo um monte de mentes que trabalham temas interessantíssimos, mas é um ambiente fúnebre. Né? E aí as pessoas pegam aqueles trabalhos que elas se debruçaram durante 10 anos e ela leva um calhamaço e ela lê aquilo, ela não projeta nenhuma naturalidade nas coisas. Né? Então, eu vejo aquilo e eu me escangalho de rir. Né? Eu tive a oportunidade de estar num simpósio em Bauru e lá estava o Joel Birman. E quem conhece o Birman sabe que ele é o aspecto dele é um homem muito sério. E ele fala com muita propriedade. Só que quem conhece assim um pouco mais fora daquela esfera sabe que ele é uma pessoa muito engraçada também. E ele ri com muita propriedade. E aí eu falei assim, por que o cara não projeta isso na hora que ele está falando também? E eu adoro o trabalho do Birman, né? E eu tinha feito, durante esse evento, eu fiz um retrato dele, assim, enquanto ele está numa fala, numa intervenção que ele fez durante uma fala e tal. E eu mostrei para ele caiu na risada. E aí é isso, assim, que eu fiquei pensando, assim, cara, como é que falta um negócio aqui, uma salsa, uma bossa, como se dizia antigamente, para poder tornar isso
interessante. É claro que todos os temas são interessantes, mas interessante do ponto de vista da leveza. São temas super complicados, né? Super difíceis. E eu acho que o humor tem um poder de fazer uma boa tradução do simbólico. Né? Existem alguns textos de Lacan, durante alguns seminários, assim, que ele faz pontuações super irônicas no bom sentido de irônico, né? Não Claro. pisando em ninguém. Mas existe ali um negócio, né? E eu acho o Freud, em que pese as pessoas considerá-lo super austero, com a forma, eu acho um texto delicioso, porque ele está o tempo inteiro fazendo fofoca, não é? Ele está o tempo inteiro alfinetando alguém. As notas de rodapé dos livros dele são incríveis. E eu acho ele super debochado. Então, eu tento colocar isso no meu trabalho, entendendo a psicanálise como um Google Translator do grande simbólico complicado, assim, né? De colocar o grande outro num lugar de riso, que é tão difícil da gente fazer, não é? Mas que engraçado, eu aqui estou fazendo uma associação rápida, e eu penso que as crianças fazem muito isso, não é? A criança brinca, ela brinca num lugar em que a coisa super séria e austera vira um playground, né? E eu acho que nós, humoristas, somos crianças adultas, né? Somos criança velha, como eu costumo brincar com os meus colegas. A gente é um bando de criança velha. A gente olha um tema super complicado e a gente encontra ali onde é que está a falha na coisa. A falha no sentido de uma brecha possível, né? Da gente cair nessa piscina de bolinha do trágico. Né? Tornar o trágico uma piscina de bolinha, como as crianças fazem. Né? E aí eu lembrei de uma situação, e aí eu vou querer perguntar a você sobre isso, porque eu sei que você trabalha muito com humor da perspectiva da infância. E eu vou contar uma história aqui que me aconteceu e que me desconcertou completamente. Eu estava numa festa de adultos em que havia uma criança. Alguém havia levado uma criança, porque não tinha como deixar a criança com ninguém, e a festa estava ali. Era uma festa na casa de uma pessoa, e havia uma criança. E ela estava muito deslocada. Mas era muito comportada, ela estava super de boa. Ela parecia muito à vontade naquele ambiente. E ela vai e se senta do meu lado, é um menino, e esse menino olha para mim assim e fala: eu acho que você seria amigo do meu cavalo. Aí eu me espantei, eu olhei para ele e falei assim: por que você acha isso? Aí ele não me respondeu, ele falou assim: você quer ser amigo do meu cavalo? Aí eu: tudo bem, posso ser amigo do seu cavalo, traz ele aí. Porque eu pensei que ele estava numa brincadeira ali comigo. Ele olhou para mim e falou assim: a gente está numa festa, como é que eu vou trazer um cavalo? E começou a rir. Porque ele está tirando sarro de mim, sabe? E eu não pesquei isso. Eu pensei que ele estava numa fantasia infantil ali, brincando. Mas ele estava me testando. Eu achei isso muito engraçado. Porque sensacional. Afinal de contas, como é que vai trazer um cavalo para o meio de uma festa? Eu estou perguntando um cavalo. Eu nem sabia se ele tinha cavalo ou não. Mas não era o que importava naquele momento. Ele me tirou do meu lugar de adulto e me trouxe para o lugar dele de observância das coisas, né? Tipo, olha, isso aqui é uma festa. Você está querendo que eu traga um cavalo para cá? Pátia Urbano, com todo respeito, quando eu te escuto e tu começa a fazer pergunta para mim, assim, tu dá um certo ar de seriedade, mas Abraão, não sei o que mais, porque eu também não tinha noção que tu ficaria assim um pouco nesse papel de entrevistador. Aí eu acho graça quando tu... mas bem, né? Eu te agradeço. O humor infantil, ele é essencial. Toda criança tem humor a partir de 1 ano e meio. A grande pergunta que se acontece é assim: o que a educação faz que faz com que menos da metade das pessoas, em estudos americanos, entre aspas, tenham sentido de humor? Por que as crianças têm humor e, à medida que evoluem, à medida que crescem, muitos vão perdendo o humor? Imagina o presidente com 1 ano e meio, 2 anos. Fala. Eu tenho uma teoria. Fala.
eu venho da pedagogia e uma teoria que eu estava desenvolvendo já há algum tempo, e seria o tema da minha monografia e do meu mestrado, é justamente isso que você está falando, exatamente esse lugar, onde a ludicidade perde lugar no ensino, não é? À medida que a criança entra num processo alfabetizatório, ela se distancia da arte como ferramenta de trabalho. É automático. Ela deixa de desenhar. Todo mundo, eu vou falar do lugar de ilustrador, todo mundo é ilustrador em potencial. Porque todo mundo começa desenhando. Escrever é desenhar. As pessoas não associam escrever a desenhar. A diferença é que é uma coreografia menor. Né? A sua mão faz uma coreografia na escrita, né? Faz aqueles pequenos movimentinhos, né? Eu faço movimentos um pouco maiores com as minhas mãos. E esses movimentos maiores, essa coreografia maior, o repertório de dança da minha mão que eu tenho na minha cabeça, me ajuda a ilustrar um monte de coisas, não é? E a criança começa a aprender essa dança, né? Nos primeiros momentos lá, ela pega um objeto, começa a riscar, vê que há uma produção material do que ela está introspectando, e aí começa a haver uma produção. Quem é da psicopedagogia se esbalda com a produção de desenho infantil, não é? Porque ali é um manancial de informação que você consegue extrair. E à medida que essa criança entra no processo alfabetizatório, ela vai adormecendo o lugar da ludicidade, porque entra no reforço do código. Então, o seu código não é mais expresso em outros movimentos, né, e imagens, e aí ela passa a ver um trabalho pesado de imprimir naqueles pequenos signos, que são as letras, outros significados, e ela é como se fosse uma cortina que impedisse você ver uma paisagem maior lá fora, né? É a tela do gato, né? Quem tem gato em casa coloca uma tela, e isso turva um pouco a visão do mundo lá fora. É uma persiana. Então, da mesma maneira que abre uma série de outras possibilidades da gente intervir no mundo, a gente se distancia da arte. E eu acho muito que o senso de humor infantil começa a ficar entorpecido nesse momento, Abrão, de um reforço da técnica. E pensa só, a gente está aplicando o mesmo método de ensino, salvo raríssimas exceções, desde o final do século XVIII. A escola não mudou em termos de técnica desde então, não é? É uma usina. É uma usina com a mesma característica. Eu só acrescentaria o que tu dissesse, que é a questão dos pais e a questão da família mesmo, né? Ou seja, quando os pais não entendem o humor, por exemplo, tu entendesse o humor dessa criança, se tu quer ser amigo do cavalo, mas digamos assim, quando as crianças fazem humor e os pais não entendem, e os pais não são bem-humorados, aí começam também os problemas mais anteriores ainda à própria escola. Eu vou contar uma história rápida para vocês. Eu estava vendo, antes do Inter ganhar de 4-0 do Flamengo, porque isso foi o Everest para o Inter e para qualquer time, o Inter estava muito mal, e quando eu via jogo do Inter, eu ficava tenso. E um dia estava o meu neto, de 5 anos, ao meu lado, e eu estava vendo o jogo. E aí eu comecei a dizer, o Inter está ganhando, mas de repente vai começar a perder, porque... E aí expliquei para ele por quê. E aí, quando eu explico para ele, ele viu que eu estava inquieto, ele disse para mim, não é o fim do mundo. Pô, fiquei assim, né? Tá, não é o fim do mundo. Aí, de repente, saiu o gol do outro time, Chapecoense. E aí eu disse, tu tá vendo? Eu estava dizendo que a partida ia virar. E ele me escuta e diz de novo, não é o fim do mundo. Pá, esse cara me ganhou. Porque ele jogou sem saber de humorista, dizendo, porra, não é para tanto, né, velho? Quer dizer, porra, não é o fim do mundo. Eu terminei escrevendo uma crônica com esse título, não é o fim do mundo, em homenagem, né? Eu tenho uma coleção, eu te diria que como pai eu não fui tão bom, mas como avô,
Eu tenho uma coleção dos meus netos de histórias que a gente poderia contar com essa que tu, Pátio Urbano, também captou nessa história do cavalo, tá entendendo? Agora, eu fico pensando, puxa vida, né, tia, qual foi a infância do presidente, né? Pô, por que que os pais dele, os professores, né? Pô, o cara, né, foi educado como se fosse o absolutamente certo, e não se os militares, e essa idealização toda da disciplina que eu mato, e o tanque que não que escapa fumaça e tal. Quer dizer, realmente eu penso que falta um pouco dessa brincadeira, né? Eu queria dizer uma coisa, o Milan Kundera, na Arte do Romance, ele diz uma coisa sensacional, ele fala muito do humor, e ele diz que o Dom Quixote, o Sancho Panza, o próprio romance, ele começa com uma coisa essa coisa humoresca, né? Ou quando Shakespeare, a gente sempre pensa, as tragédias do Shakespeare, porra, mas elas têm uma graça incrível, né? Quer dizer, no próprio Hamlet, que, porra, morre tanta gente, e é triste, é trágico, tem uma graça e tem um humor, até no próprio Hamlet, né? Ou seja, quando ele faz aquele teatro e tal, para desmascarar o Rei Cláudio, etc. e tal, e nas frases, né? Que ele vai colocando. Então, eu penso que isso que tu trazes da educação é muito interessante, porque a escola poderia ser um pouco diferente, algumas são, mas também tem a questão dos pais, né? A que medida os pais podem valorizar. Eu vou dizer uma coisa. Quando eu escrevi humor infantil, eu pensei, eu vou escrever um livro sobre humor infantil. Aí pensei, vai ter psicanalistas que trabalham com criança que vão se interessar pelo tema. Sabe quantos até hoje se interessaram pelo tema e vieram falar comigo? Infelizmente, eu tenho que dizer, nenhum. Nenhum. Humor infantil não é tema de estudo. Aí você diz, mas aonde é que tu estudaste humor infantil? Com os americanos e canadenses e espanhóis e israelis que trabalham com comportamento e eles dão muito valor para o humor, mais do que a psicanálise. Desculpe agora, minha senhora psicanálise, eu não posso dizer que há um grande entusiasmo no meio psicanalítico pelo humor infantil e até mesmo pelo humor. Eu me pego pensando se não pelo fato da psicanálise ser tão descreditada em tantos momentos, se essa rigidez não nasce daí, de uma postura combativa através da seriedade, não é? É como se tratar de humor fosse algo menor, o que é um tremendo equívoco, não é? Quem quer que pense assim, não é? O humor, eu acho que o humor ele é temporal, mas discutir o humor é atemporal. Não é? O humor é isso que você falou. A visão de mundo, ele é atemporal. Não é? Ele se ajusta ao tempo, claro que coisas que fazem rir ontem não fazem rir agora. Não é? Mas eu acho que discutir humor eu acho que está no lugar da essência das coisas. Mas tu sabe que, citando o Joel Biermann, que tu falaste... Eu não estou ouvindo você. Um autor, agora sim, eu disse que, citando o Joel Biermann, que tu tinha recém falado, ele, no livro Seria Trágico Se Não Fosse Cômico, ele pega um trabalho, ele leu um trabalho que diz que a psicanálise seguiu um caminho muito mais obsessivo que histérico. Então, a partir de uma série de elementos, a rigidez do horário, do tempo, e do divã, e o analista, e o paciente, enfim, desenvolveu rituais obsessivos de formação e tal, deixando o lado histérico, né? O lado sedutor, o lado brincalhão de lado. Entende? No meu primeiro trabalho, há uns 23 anos atrás, foi a piada, sua relação com o inconsciente, 3 pontinhos, ou a psicanálise é muito séria. Né? Foi uma gozação. Uma psicanalista disse, tu acha que ainda tu é psicanalista depois desse trabalho? Eu disse, eu não sei e não me importo com isso.
entende? Agora, então, a questão é a seguinte, o Freud também levou 22 anos para voltar para o humor depois de 1905, ele vai fazer um trabalho em 1927. Mas pouquíssimos psicanalistas, quase que eu faço um ato falho e digo humoristas, pouquíssimos psicanalistas escreveram sobre humoristas humor. Então nem conhece. Não, o Theodor Hayek escreveu sobre o humor judeu, o Daniel Sibony escreveu sobre o riso e o humor, um livro inteiro, muito interessante, mas são poucos os psicanalistas no mundo que se dedicam a esse tema, se interessam pelo humor. O que eu acho uma coisa que me dá vergonha. A minha esposa diz para eu não dizer isso, que os psicanalistas não vão gostar. Ela me critica, ela disse, se tu fala assim, os psicanalistas com paciência, né? Ou seja, eu não falo porque quero, eu falo porque eu preciso. O humor, para mim, não é algo que eu... O humor, eu admiro o humor, porque ele me fez menos louco. Engraçado, né? Agora eu estou dizendo, pô, os humoristas me fizeram menos louco. Ou pelo menos me dão a chance de eu rir das minhas loucuras, né? Não, a gente está num lugar de... eu não sei, às vezes cobram muito do lugar do humorista, do lugar do artista de maneira geral, né? Existem... Porque a gente está sempre disfarçando coisas, né? O humano, né, sempre disfarça coisas. Na sua própria estrutura psíquica, é um enorme disfarce para uma outra coisa, né? O que acontece na coxia, a gente não vê, a gente só vê o que está no palco sendo encenado por uma instância consciente. E eu acho que no lugar do humor, a gente faz isso o tempo inteiro. É aquele joguinho de botar uma bolinha e ficar rodando os copos, né? Calha, às vezes, de você levantar um copo e ter uma grande surpresa ali embaixo, e às vezes não tem nada. E eu acho uma boa maneira da gente pensar. Eu, por exemplo, eu achava dificílimo fazer humor, e quando eu passei a fazer humor, eu entendi que havia uma mecânica para o humor. Não é? Existe um jeito de fazer humor. Tem gente que estuda, sobretudo quem é cômico, né? Quem é da área da comicidade, mais do que da área do humor, né? Pessoal que faz palhaço, pessoal que, né, trabalha com clown, pessoal que faz stand-up, existe a estrutura da piada. E essa estrutura, ela lida com isso, com a grande surpresa, que é o punchline, não é? E acho que viver é uma grande surpresa, né? Uma sucessiva surpresa, porque você pode planificar tudo isso e você tentar viver dentro daquela estrutura rígida, dessa planificação, como você mesmo citou os militares, né? Que estabelecem todo um ritual dentro daquilo e não pode fugir daquilo, né? Porque se você foge um pouco daquilo, você perde poder. Então vira um jogo de perder poder. Você ceder ao humor. Como se o humor não fosse empoderador. E quando, na verdade, o humor é empoderador à beça. Não é? Você pode... o cara tá indo para a forca, pisa na poça d'água e ele ri de si mesmo, né? Que bela maneira de começar a semana. Isso é um poder. Você se apropria de um poder quando você começa a ter a mente do humor. Eu sou extremamente mal-humorado. E quando eu começo a pensar humor, eu recebo isso que você falou, assim, eu vou deixando de ficar doido. Né? Mas tu encontrasse a tua cura, né? Exato, é aí que eu ia chegar. Não, o negócio é o seguinte, tu é mal-humorado. Aí o que tu faz para não ficar chato contigo? Porque, porra, o mal-humorado é um chato consigo, em primeiro lugar. Né? Depois é chato com os outros, né? Mas mal-humorado, porra, tu sabe, né? Quando tu tá mal-humorado, ou quando eu tô mal-humorado, eu sou chato. Aí o que tu inventasse? Eu vou fazer humor, porra. Vou ganhar com humor, vou divertir as pessoas, vou criar
Bom, para a tua sorte, tu tem talento, capacidade. Tu vai, né? Quer dizer, quando tu diz, eu vou fazer humor, bah, aí tu entra noutra viagem, né? Noutra trip, né? Quer dizer, tu tá noutra viagem, né? E é curioso, porque se trata de uma sintonia. Você tem que sintonizar o rádio. Né? As pessoas não sintonizam mais rádios, né? As pessoas não precisam mais disso hoje, não tem mais o dial como tínhamos, né? Há uns anos atrás. Mas existe essa coisa de você estar numa frequência mental. Você tem que entrar naquele lugar. Não é? Imagina que é um outro cômodo dessa sua casa mental que você tem que frequentar. E ela tem que estar arrumada de um jeito legal. Você tem que encontrar suas referências na prateleira. Não é? E não é, ela pode ser caótica, beça, porque às vezes o humor nasce de um caos muito bom, né? Mas existe a coisa de você tem que aceitar aquele lugar. E muita gente não aceita esse lugar do humor, eu acho. Não aceita ficar muito tempo, porque acha que perder a seriedade, sair do lugar do sério, né? Sair do lugar de uma austeridade, sair do lugar de um regramento, isso é perder poder. Eu acredito muito nisso. Mas isso é o que tu falaste, né? Dos disfarces, né? Tem aquela frase famosa e maravilhosa do Shakespeare, que o mundo é um palco, né? Então os caras estão sempre... Quando a gente está sempre representando, entende? Eu estou representando a igreja, eu estou representando os militares, eu estou representando os psicanalistas, ou eu até estou representando os humoristas. Mas, digamos assim, quando a gente está representando, né? Quer dizer, é o que acontece na vida em sociedade, entende? Ou seja, então essa coisa do mundo como um palco, tá entendendo? Não tem fundo, dos fundos, como tu brincasse, né? Ou seja, quando a gente começou a nossa conversa, entende? É só a porta da frente, é só a fachada, né? Mas nós não somos só fachada, entende? Para nossa alegria, nós não somos só fachada. Eu pensei agora nisso que você falou, né? Sobre o autoritarismo não permitir o espaço do humor, porque a gente sabe que o humor é subversivo, por essência. É preciso subverter, é preciso. Para funcionar o humor, é preciso haver subversão. Não é? E sim, eu lembrei do atentado à sede da revista Charlie Hebdo, e é isso, não é? Quando você... Essas estruturas de poder, elas não aceitam que arreiem as calças delas, sabe? Porque essa estrutura de poder está tão frágil, não é? Que qualquer coisa poderia abalar. Não é o caso do nosso presidente mandando prender jornalista que faz a pergunta que ele não queria que fosse feita. Não é? Manda investigar, bota a Polícia Federal em cima do cara. Enfim, como a própria Igreja Católica martirizava um monte de gente que tirava onda, né? Que tirava um sarro da própria igreja, né? A Igreja Católica expulsou o Milor Fernandes da Cruzeiro, porque o Milor Fernandes gozava com a Bíblia, né? O Milor Fernandes conta que quando a Eva estava saindo da lagoa, toda nuinha, e aí os animais gritavam, criador, criador, criador. E aí o cara foi expulso da Cruzeiro, né? Agora, isso que tu falasse do Charlie Hebdo, foi outro momento muito feliz da tua parte, porque eu estudei muito a história do Charlie Hebdo, né? Recente tinha lançado o livro, e aí fiquei muito chocado, né? com aquele atentado, com tanta gente. E realmente, tu sabe que o que o fanatismo não aceita é que, e aí eu digo todo fanatismo e toda a estrutura autoritária não aceita que tem rabo. Ou seja, não aceita que faz cocô, não aceita que há erotismo no rabo, não aceita furo. No fundo, é não aceitar furo. Não aceita furo, não aceita o furo da mulher, tanto que é contra as mulheres, não aceita furo. Não aceita furo. E goza de pau pequeno. Como o grande pau, né? O super poderoso pau. Porra, esse cara não lê a Bíblia, tio. Na Bíblia.
o Todo-Poderoso fez uma burrada na entrada do Gênesis. Ele manda o dilúvio para o mundo começar de novo. E o Noé tá puto da cara, porque foi uma confusão para ele. E aí o Deus promete para Noé que o homem é malvado mesmo, não sei o que e tal, eu não vou mais mandar dilúvio. Mas ele está decepcionado com a sua criação ali, né, numa coisa do dilúvio. Sabe que tinha uma psicanalista que morreu e foi assassinada, do Charlie Hebdo? O nome dela é Elsa Caiá. Quando eu descobri, eu digo, porra, uma psicanalista no Charlie Hebdo e na direção de pauta do Charlie Hebdo. Pô, fui atrás dessa mulher, que não estava mais viva, mas fui ler o que ela escreveu, quem era ela, eu fiquei muito emocionada. Digo, pô, a psicanálise tem salvação, uma psicanalista no Charlie Hebdo. E aí o nome dela é Elsa Caiá, se tratava de uma argelina judia, cuja família era uma família progressista, né? E ela se identificou com Charlie Hebdo, e eu escrevi sobre ela como uma forma de homenageá-la, né? Olha, eu vou dizer uma coisa, Pátio, e para todos. Ser humorista tem que ter coragem. Falasse do Arueira, falasse de outros colegas, eu poderia falar do Gregório do Vivier. O cara ter a coragem de dizer que militar serve para pintar o cordão da calçada no 7 de setembro. Pô, eu fico com medo por ele, não sei se também entende. Eu digo, Pátio! Ou seja, e o cara tá falando, sexta-feira de noite, assistem os vídeos dele, 600, 700 mil, 1 milhão de pessoas, entende? Olha, eu vou falar uma coisa assim, numa esfera muito pequena, viu, Abrão? Uma esfera pequeníssima, que é a esfera em que eu circulo com a minha produção, tá? Que é dentro do meio da psicanálise, essencialmente. O meu trabalho não é lido por uma multidão de pessoas fora do âmbito da psicanálise. Meu público, essencialmente, são profissionais da psicanálise, entusiastas da psicanálise, né? Gente que trabalha com difusão da psicanálise de alguma maneira, pacientes, né? Ou seja, analisantes, um monte deles ali. Que começa o trabalho psicanalítico, né, em clínica e vai procurar saber da psicanálise, esbarra com o meu trabalho e fica curioso. Mas existe um monte de pessoas odiadoras da psicanálise também. E para você ver, é uma coisa tão idiota que é bem ridícula quando eu penso agora à distância. Eu no Instagram, eu abri uma caixa de mensagens lá para as pessoas mandarem pergunta ou qualquer coisa assim. E havia fizeram um atentado ao Porta dos Fundos, né? Ao grupo humorístico Porta dos Fundos. Tem um tempo eles fizeram um especial de Natal satirizando Jesus Cristo e aquela vida bíblica ali, e lançaram coquetéis Molotov, incendiaram a sede deles, e o cara depois foi descoberto, fugiu para a Rússia. Enfim, saiu um vídeo em que os caras estão naquele esquema de vídeo do Talibã, com máscara preta e bandeira do... É muito ridículo. É uma bandeira do Brasil Império e uma bandeira integralista no fundo. E eu falei... alguém mandou uma pergunta, falou assim, o que você acha do que aconteceu com o Porta dos Fundos, não sei o quê. Eu falei assim, eles sofreram o ataque mais cafona da história, que é juntar monarquistas e integralistas num único vídeo. Foi isso que eu só falei isso assim. Uma frase bem idiota para poder... Eu não queria discutir aquilo. Eu não gosto, no meu trabalho, ficar discutindo nada do que essa galera no poder hoje produz. Eu não quero mais botar mais um microfone apontado para um idiota desse falar, mesmo que seja através do meu trabalho. E aí eu comentei isso. Olha, eu recebi para mais de 100 ataques por mensagens e tentativa de bloqueio do meu perfil no Instagram, porque é isso, as pessoas se sentiram ofendidas porque eu disse que o integralismo e a monarquia, o monarquismo, né, é cafona.
Eu só falei isso, é cafona. Eu não citei o nome de ninguém, eu não. Mas as pessoas elas se sentem tão afetadas por essa. Por a gente esbarrar no que elas consideram sagrado, que é como você falou, os caras vão ao final da coisa, eles não aceitam, vai ter que entrar no lugar e metralhar todo mundo, porque você falou mal de um equívoco, você achou um equívoco no meu discurso e aí eu vou e mato você. É meio que isso, né? É como o Figueiredo fazia, né? Tratava qualquer jornalista mal. Ele preferia os cavalos, né? Ele preferia os cavalos, né? Eu prefiro o cheiro dos cavalos que o cheiro do povo. Olha, é patético, né? Porque, imagina, não tem nada mais cafona do que integralista. Então, vamos concordar. Quem estudou sabe. Né? É uma emulação canhestra do fascismo italiano. É patético. E o monarquismo mais ainda. Porque a monarquia já era cafona antes. Né? E vindo para cá, numa estrutura que a gente tem, já é cafona. Mas eu lembro que eu sofri um monte de ataques na instância virtual. Agora, imagina alguém como um Gregório, do Viver, que ele não pode mais frequentar lugar público. O cara, em que pese a gente está aqui numa pandemia. Né? Ele não pode sair mesmo. Mas antes ele já tinha que ter cautela, ele não podia ir em qualquer lugar. E isso é terrível. Isso é terrível. Porque humoristas anteriores, mesmo no período da ditadura, é claro, a galera do Pasquim recebeu uma pressão danada. Né? Mas a gente não lembra de um Chico Anísio, do Jô Soares, que faziam críticas também ao governo, sem pedido de frequentar algum lugar. Não é? O Jô Soares, durante o período da ditadura, tinha no programa dele, no Vivo Gordo, ele tinha um programa do corrupto. Era um cara que andava com um animal numa gaiola, que a gente nunca via, chamada de corrupto. Você lembra disso? Claro! Não é? Né? E o pessoal ia botar a mão na gaiola. Não bota não, senão você pode perder um relógio. Então, havia essa brincadeira com o corrupto, que era uma figura que ninguém sabia o que era. Porque o que os militares no poder pregavam era isso. A gente vai acabar com o corrupto, não tem corrupto. E aí, como não tem corrupto, o que é esse animal corrupto? É um animal que ninguém via, ninguém conhecia a anatomia do corrupto, já que não havia corrupção. Não é? Então, no entanto, eles não iam... fomos avisados do tempo. 3 minutos, 3 minutos. Agora é uma corrida contra o tempo, Abrão. Vamos lá. Então, não havia naquela época essa perseguição tão massacrante assim, porque também a gente disfarçava muito o humor naquela época, né? Porque são tacanhos, porque estão tão preocupados com a forma e esquecem a substância que está vindo por trás do humor. Que no caso da psicanálise, o trabalho da psicanálise é justamente esse, né? É achar a palavra perdida naquela nuvem de outras palavras, de uma associação maior, né? Eu vou fazer uma pergunta, mas para tu responder depois, é que se tu já trabalhasse a relação do Freud com a Ana Freud. Mas isso depois para te pensar, porque tem muita história aí maravilhosa para gozar e para brincar. Agora, eu gostaria... sim, porque temos agora 2 minutos e 15 segundos. Vai lá. Fala. Não, nas minhas tirinhas eu me dei a liberdade, Abrão, de não trabalhar nada de cunho muito bibliográfico, né? Então, para quê? Para que eu tivesse uma liberdade absoluta de trabalhar com todas as estranhezas que eu conseguisse dentro das histórias. E eu cometo vários anacronismos, cometo licenças poéticas, inclusive teóricas, com todo respeito à psicanálise, porque eu sou um entusiasta e estudioso da psicanálise, mas sempre com essa despreocupação biográfica. Mas, assim, a troca de cartas, né, do Freud com os filhos é impressionante. Né? Sensacional. É magnífico. Eu tenho um livro fabuloso com essas trocas de cartas. E ali mostra muito de um cara
muito atencioso e Muito. não é o babaca que coloca muito. nas mentirinhas, né? Não. Meu Freud é bem babaca, mas ele é bem... Mas o Freud era bem interessante, uma figura interessante. Mas, Pátio Urbano, deixa eu concluir aqui a minha parte, Por favor. contando uma história, porque eu sou um cara que vivo a vida escutando histórias, lendo histórias, às vezes eu tenho que contar alguma. Se o inferno existe, ele é aqui. A história que eu vou contar não é minha, né? A reflexão, sim. No final do Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, autor italiano que me marcou não só a minha vida, assim, mas a minha própria clínica, naquela conferência que eu já li 20 vezes sobre a leveza, que é a primeira das 6 propostas, que são 5. Mas o Ítalo Calvino, no final das Cidades Invisíveis, ele tem uma Proposta imagem... para o novo milênio, não é isso? 6 propostas para o novo milênio, mas agora eu estou pegando Cidades Invisíveis. E no final ele diz assim, se o inferno existe, ele é aqui. Eu adoro essa frase, ele não está dizendo que o inferno existe, mas se ele existe, é aqui. E que há 2 formas de enfrentar o inferno. Uma é se adaptar completamente. Tu te adapta tão completamente ao inferno que tu já não tem diferença entre tu e o inferno, tu está adaptado ao inferno. E há uma outra, muito difícil, que é procurar no inferno o que não é inferno. E a partir daí, ampliar para cá e para lá. Eu acho que é a função do humor, é a função da poesia. E o não inferno, para mim, foi essa conversa aqui, onde eu fui entrevistado, mas tinha muitas perguntas boas para fazer para o Pachamama, peguei leve e tal, para o cara ficar sempre feliz e alegre. Eu nunca poderia contribuir para a diminuição do humor dele. Ele disse, pô, eu sou mal-humorado. Eu disse, pô, não vou contribuir. Então, fiquei mais no papel de responder, mas também fiz algumas questões e dizer para vocês que vocês não podem calcular a alegria de estar aqui com vocês e de estar aprendendo e contando alguma história. Pátia, contigo a palavra final. É a palavra do humor. Eu fiquei, quando você cita o Ítalo e fala que o inferno é aqui, e como a gente tem esse poder de adaptação, infelizmente, não é, de se ajustar ao inferno, não é como aquela história que falam das rãs sendo cozidas em fogo brando, não é, que vai se acostumando com a temperatura da água. E quando eu vejo alguém comentar nas redes sociais, nos jornais, que as instituições estão funcionando normalmente, eu lamento porque elas estão funcionando normalmente. Elas não deveriam estar funcionando normalmente. Se elas estão funcionando normalmente, significa que o status quo não mudou. Não é? E aí esse é o grande problema. Não é? A gente precisa mudar o status quo. E eu acho que é através do humor que a gente consegue fazer esse primeiro pulo interno. Não é como a gente está aqui conversando sobre psicanálise e humor, falando sobre as ferramentas que a gente encontra para trabalhar o humor no nosso trabalho, seja um trabalho de pesquisa, seja um trabalho gráfico, como é o que eu faço. Então, eu gosto muito dessa ideia de ter o humor como um aliado de trincheira, né? Em momentos tão sombrios. E que bom que você me deu essa oportunidade de conversar com você, que o Litercultura conseguiu fazer esse encontro tão agradável e me tirar da insania, né, dos dias que a gente vem vivendo. É muito legal isso, poder compartilhar esse momento aqui com você. Se fosse um evento presencial, esse seria o momento da gente abrir perguntas para o público e depois ficar torcendo para ir tomar um cafezinho depois do evento e botar a conversa em dia. Então, cafezinho, Abrão, muito obrigado. Vinho. Que é isso. Um vinho. Claro. Nossa, seria perfeito. Que saudade do mundo lá fora. Gente, muito obrigado por vocês. Muito obrigado, Abrão. Você foi incrível. Aceitou aí esse ringue que a gente se colocou aqui, trocando, em vez de socos, trocando boas experiências e boas risadas. Obrigado mesmo, viu?
É isso, pessoal. Até a próxima.